contexto também que eu quero trazer para vocês, que o ex-presidente do Partido Novo, João Amoedo, cobrou explicações de Tarcísio de Freitas sobre a relação do governador de São Paulo com o empresário Fabiano Campos Zetel, aliás. Fabiano é pastor da Igreja Lagoinha, em Belo Horizonte, e figura entre os maiores financiadores individuais nas eleições de 2022 durante a campanha de Tarcísio, além de ter contribuído também com a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, foram essas duas campanhas. Salvo engano, foram 38 milhões destinados, enquanto pessoa física, para a campanha do governador Tarcísio de Freitas. E aí, o João Amoedo está cobrando explicações de Tarcísio. Elias. David, o que a gente vê agora, né? A gente acabou de sair de uma aula aí que o Dr. Cláudio acabou dando, a gente comentou aqui muito bem, né, a questão da autonomia das nossas instituições, só que agora a gente entra também, né, nessa próxima conversa nossa, a gente entra também no principal, que é a questão do campo político, né? Não dá pra gente não esquecer, né, as possibilidades que estão acontecendo com isso, no sentido de que igrejas envolvidas, pessoas envolvidas, né, foi afastado o PCC por hora, né, ainda bem, mas isso não significa que isso não era um crime organizado, e tudo isso está acontecendo, o maior escândalo da história da República, tudo isso está acontecendo num período eleitoral. É evidente que a fala do Amoedo de cobrar o Tarcísio, ela tem que ser colocada, é evidente que num meio termo aí, não dá para a gente fazer nenhum tipo de acusação inicialmente, mas que é óbvio que as explicações têm que ser dadas, né? E a gente tem uma instituição religiosa, até então vista como séria, também no cerne dessa grande questão, dessa grande confusão financeira que a gente está, né? Precisa muito a gente levar a sério isso, porque a gente não está vendo, né? Nem o Centrão, nem o governo, nem a direita pegando essa pauta para puxar, né? A gente está vendo somente guerra de narrativas e situações muito mal explicadas, né, David? Sem dúvida alguma, né? Mas, claro, que todo o financiamento de campanha vem de algum lugar e muitas vezes os partidos, e propriamente a pessoa que faz a gestão desses recursos, porque a pessoa quando está em campanha também, ela não acompanha muito bem essa questão, acredito eu. Mas aqueles principais financiadores normalmente têm reuniões com o candidato, tudo. Precisa ser verificado, né? Amoedo, na minha visão, querendo ganhar novamente um protagonismo, mas fazendo isso de maneira errada, né? Acredito que ele, um cara que se considera de direita, deveria jogar narrativa também contra o Tarcísio? Isso. Deveria. Olha só, o cara que financiou a campanha do Tarcísio, do Bolsonaro, foi preso agora recentemente na operação. Oportunista. Na minha visão, oportunista nesse momento em que a direita brasileira deveria estar se unindo, né? A gente vê novamente aquilo acontecer, mas a população, ela mostra isso nas urnas, né? A população brasileira, ela não gosta de injustiça e não gosta desse tipo de atitude, né? João Amoedo, se candidatar, não vai ter nem 1% de voto para ser presidente do Brasil. Se chegar a 1%, vai ser muito. Tem um pouco de rancor nessa fala aí. Apesar que o Amoedo também estava onde? Tá fazendo o quê da vida? O Como Amoedo vive? ele virou um político de Twitter, né? Então ele perdeu o próprio partido. Ele conseguiu o feito de fundar um partido e ser expulso do próprio partido que ele tinha fundado. É um feito inédito na história política brasileira, né? Porque ele costuma ter posições muito assertivas no Twitter, mas pouquíssima articulação concreta, mesmo com aqueles que seriam seus aliados naturais, né? Eu acho que um caso como esse, a gente precisa sempre se pautar por dados e evidências. É claro que é um dado que houve a doação para a campanha do governador Tarcísio, assim como houve para a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas é preciso também saber se houve algum tipo de atitude do governador que buscou representar o interesse privado escuso desse seu doador, até onde eu sei. Essa é a principal questão, Mano Ferreira, de realmente mostrar a efetividade de uma articulação depois que ele se tornou governador do maior estado do país, beneficiando, então, essa pessoa que acabou sendo identificada e presa na operação, que é ligada também a Vorcaro, né? Exato. Por exemplo, se tem alguém que pode ser cobrado nesse momento, é o senador Ciro Nogueira. Porque quando a gente falou aqui da emenda Vorcaro, que tentava aumentar o valor garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, o autor dessa emenda foi o senador Ciro Nogueira. Quando a gente fala dos ataques à autonomia do Banco Central, o senador Ciro Nogueira também teve uma atuação política nessa pauta. Então, por quê? Aí é uma pergunta que a gente precisa fazer
para que ele venha a público se explicar. E ele recebeu algum tipo de doação, precisamos checar esse tipo de informação. Mas é isso, a gente precisa, numa situação como essa, separar o joio do trigo com base em dados e evidências, e não em narrativas políticas. Você citou o Ciro Nogueira, se quiser se manifestar. O governador Tarcísio de Freitas, também a nossa produção ainda está em busca da informação, da nota. Muito provavelmente vai haver manifestação por parte do governador sobre essa acusação do Amoedo. E também a REAG, que a gente acabou citando aqui, essa foi solicitada uma nota, né, para que pudesse explicar, então, sobre a liquidação também que está sofrendo, mas até o momento não houve manifestação. Em relação ao Banco Master, a nota anterior, até mesmo a nossa produção teve acesso, disse que está contribuindo integralmente com todas as investigações. Espaço aberto, democrático aqui no Morning Show, caso haja manifestação, obviamente a gente vai trazer, porque a gente, assim como muitas pessoas, como todos vocês que nos acompanham nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan News, buscam respostas. E é isso o nosso legado, é esse o nosso legado e é isso que a gente vai tratar sempre.